Eu queria a tua opinião, senador, sobre justamente como o senhor vê essa entrada dos governadores nesse debate, né? Me parece que houve um despertar do que é realmente a pauta que envolve todo o resto, envolve tarifaço, sanções, etc. Bom, Cláudio, primeiro agradecer novamente o convite, né, de estar aqui no seu programa. Acho que é um momento importante para o país. Esse é um espaço para que a gente possa debater com seriedade temas que afetam a sociedade brasileira como um todo, com a leveza que você consegue conduzir aqui, temas tão importantes, tão áridos, né? Bom, primeiro é importante colocar que há uma versão do que o Davi afirmou, e eu estava presente numa reunião de líderes na casa dele. Inclusive, só para contextualizar, eu fui representando a oposição, porque nós havíamos solicitado uma reunião com a oposição e não uma assembleia com todos os líderes. Certo. E os líderes de oposição pediram que eu participasse da primeira reunião para não parecer que nós não queríamos o diálogo, mas a reunião que ocorreu conosco foi de forma subsequente. Perfeito. Bom, nesta reunião, o Davi, ele discorreu sobre o tema e alguém pensou uma parte de suas afirmações, inclusive dando um contexto, dando uma versão que não é a que ele falou. Tá? Aqui é por dever de justiça. O que o Davi falou foi, abre aspas, né, um processo de impeachment é um processo sério, né, extremamente complexo e que todo ele precisa ser analisado do ponto de vista jurídico. Então ele se propôs a determinar que a assessoria do Senado da República se debruçasse, são quase 30 processos de impeachment que já existem lá em relação a Alexandre de Moraes, para que possa haver posicionamento do ponto de vista jurídico da mesa diretora da casa e que, se houver indícios, ele se propõe, inclusive, a levar adiante. E não havendo, né, 40, 60 ou 80 assinaturas, não seriam suficientes, porque ele não abriria mão da sua prerrogativa, mesmo com o posicionamento jurídico, de tomar essa posição. Ele não falou em 81, falou em 80, tá? Em 80. Falou 40, 60, 80, e nessa perspectiva de que iria observar se havia consciência jurídica. Então, peraí, só para esclarecer a nossa audiência. Essa declaração que circulou, ela foi dada pelo Cid Gomes, inclusive numa entrevista gravada. Uma versão do que ele ouviu lá dentro. Uma versão. A versão que o senhor ouviu, que não é a versão, porque o senhor ouviu diretamente do Davi Alcolumbre, é que ele está disposto, ele vai mandar esses pedidos de impeachment todos para uma análise jurídica e havendo indícios, ele coloca em votação, ele pauta o impeachment. Havendo indícios, aí ele, dentro da prerrogativa que ele tem, ele vai decidir se pautará ou não. Mas a notícia que a gente tem é que será feita uma análise jurídica. Aí ele não abriria mão da sua prerrogativa de pautar. Então, assim, dentro do contexto, pareceu assim que é terminativo não haver a possibilidade de um impeachment, né? E não, apesar dele ter sido perperentório, incisivo, me pareceu que ele não fechou completamente as portas, tá? Isso é importante. Então, assim, a gente vai destacar, isso é exclusivo, tá? Então, o senador Rogério Marinho trazendo aqui o bastidor de uma reunião com o Davi Alcolumbre, e o Davi Alcolumbre diz, não fechou as portas como nos pareceu aí em função da declaração do Cid Gomes, tá? Deu uma declaração, isso circulou e todo mundo passou a trabalhar com essa versão de que o Davi Alcolumbre tinha jogado lá no fundo da gaveta e fechado, passado a chave, jogado a chave fora, né? Jogado a chave no Lago Paranoá. E não é isso, né? Me parece que, pelo que o senhor está me relatando aqui, ele fará uma análise jurídica desses pedidos e depois ele, claro, com a prerrogativa dele de presidente, tomará a decisão. Tomará a decisão. Mas antes disso, nem 40, nem 60, nem 80 assinaturas. Foi nesse contexto que ele falou do número de assinaturas. Ah, perfeitamente. Olha aí como é importante a gente ter a fonte direta das informações. Inclusive, o Davi Alcolumbre está convidado para vir aqui. Gosto muito dele. Olha aqui. Senador, mas voltando para a questão, já agora aproveitando, fechando esse parênteses do Davi, questão dos governadores, por favor. Bom, eu acho que o que aconteceu ontem foi extremamente importante, né? Porque a prisão, eu diria, sem nenhuma motivação do ponto de vista técnico, mas com a motivação política, né? Porque o ministro Alexandre de Moraes tem se comportado
de uma forma reativa, né, e levando muito mais em consideração o fígado do que a lei, né, ele reage às sanções claramente. O Trump toma uma decisão, ele toma outra aqui, para mostrar que não se verga, né? E a legislação, ela no nosso modo de ver, ela é ultrapassada por essa situação, o que não nos estranha, porque ele é a vítima do processo, segundo ele mesmo, né? Ele não tem nenhuma imparcialidade na condução, né, deste processo, uma vez que ele se diz vítima e é um inimigo público do presidente Bolsonaro. Então, as suas decisões, elas estão contaminadas nesse processo desde a sua origem. Ele melhor faria para a justiça brasileira, né, se renunciasse, se julgasse impedido, cumprindo, inclusive, a própria legislação e a LOMAN, né, a lei que rege a magistratura brasileira, né, de que alguém que é vítima e que é inimigo pessoal não pode julgar, né, um desafeto, né, seu, ou alguém que, eventualmente, pode ter causado mal à sua pessoa, ou dentro da suposta trama. Então, a prisão do presidente Bolsonaro gerou, além de uma comoção, né, uma onda de solidariedade pela injustiça, pela perseguição, né, pela forma como se deu esse processo, se prendendo alguém que não foi condenado ainda, que não tem nenhum risco de fuga, né, que é uma pessoa pública, né, que é monitorada por toda a sociedade brasileira através da imprensa, né, alguém que não passa desapercebido em nenhum lugar, que tem atendido a todas as solicitações e ações do judiciário brasileiro, não tem se negado a submeter a esse processo, né? Então, é absolutamente descabido, gerou essa onda de solidariedade. Nós, no Congresso Nacional, né, nos posicionamos de uma forma muito firme, obstruindo os trabalhos, até que nós fôssemos ouvidos. Foi literalmente um grito de socorro. Olha, nós precisamos ser ouvidos, né? Esse debate não pode ser interditado, né? Essa pauta não pode ser jogada debaixo do tapete, porque é uma pauta que interessa ao Brasil, né, e que significa pacificação, reconciliação, virada de página, né, e olharmos e nos debruçarmos sobre todos os problemas, e são muitos os problemas que de fato afetam a população brasileira e que precisam da atenção de todos nós. E muitos estão usando o 8 de janeiro como uma cortina de fumaça, né, para encobrir o roubo da Previdência, né, o descalabro, o desastre que está acontecendo nas estatais brasileiras. Está aí a questão dos Correios, dos fundos de pensão. Nós estamos em vias de repetir o que aconteceu na Operação Greenfield, né? Nós estamos vendo aí o descompasso da política fiscal, o governo gastando cada vez mais, aumentando a dívida pública, gerando um passivo que vai ser pago pelas futuras gerações, que vai explodir no colo da sociedade brasileira. São os mesmos parâmetros e indicadores do que ocorreu em 14 e 15, quando chegamos em 2016 e 2017, nós tivemos a maior crise econômica da história do Brasil desde 1948, né? Com a supressão de milhões de empregos formais, o fechamento de centenas de milhares de empresas, né? Com a supressão de quase 7 pontos percentuais do nosso produto interno bruto, né? Em 2015, 16. Então, tudo isso é necessário que a sociedade acorde. Então, é muito bem-vinda essa manifestação dos governadores que perfiram no nosso campo ideológico de centro-direita, né, que estão, além de conduzirem e administrar os seus estados, entenderam a necessidade de alertarem a sociedade brasileira, a nação brasileira, de fazerem, de fato, uma política de alto nível, né, de terem uma interlocução com o Congresso Nacional, de apoiarem a independência entre os poderes, de repudiarem a hipertrofia, ou seja, a intervenção de um poder sobre os demais poderes, o que desequilibra a democracia brasileira, né? E se perfilarem do lado certo da história, né? Ou seja, tratarem como prioridade a questão da anistia, a necessidade do governo federal sair do palanque, deixar de bravatas e de jactância e fazer uma negociação de alto nível, né? Porque quem está sendo prejudicado com essa questão desse enfrentamento, né, eu diria até
absolutamente indesejado, né, com os Estados Unidos é o PT que tem ganhado com isso, e quem tem sido prejudicado é a sociedade brasileira. Então, muito bem-vinda a reunião de ontem, e eu espero que o desdobramento seja esse clamor, esse despertar que começou com a prisão do presidente Bolsonaro, injusta prisão, com a situação da obstrução das mesas diretoras das duas casas, e agora com essa reunião dos governadores. Está tudo conectado. Essa pressão dos governadores, ela é essencial para esse debate? Não tenha dúvida, e perfeito, importante e legítima. Perfeito. Olha aqui, deixa eu pedir, pessoal, a gente já está aqui com mais de 7 mil telas conectadas conosco, vai deixando seu like, já tem uma enquete aqui, a enquete justamente pergunta se você acha que a entrada dos governadores nesse debate pela anistia ajuda, tá? Então, manifeste-se aqui, a gente já está com 92% aqui apoiando a entrada dos governadores. De fato, a gente vinha cobrando, né, a posição desses governadores de forma clara, né, em relação a um debate que vem sendo travado por esses governadores com os setores econômicos, em função da preocupação com o tarifaço. Só que o tarifaço ele pode ser suspenso amanhã. Basta que as condições colocadas por Donald Trump, elas sejam atendidas. É interferência no Brasil, interferência externa no Brasil. Não é interferência externa no Brasil. Na verdade, assim como a ocupação foi um grito de socorro de vocês agora lá dentro do Congresso, todos nós estamos aqui gritando por socorro. Por quê? Porque nós estamos sob um regime de força do judiciário, da cúpula do judiciário, não há quem recorrer. Então, que bom, né? Que bom, não é a primeira vez que isso acontece, aliás, né? A esquerda várias vezes ao longo da história política recorreu a instâncias internacionais, a governos internacionais, aliás, continua recorrendo, né? Só que para o outro lado, né? O alinhamento geopolítico que o Lula vem fazendo, ele está ajudando, né? Aos Estados Unidos ter de reagir. Porque a gente tem o Brasil se alinhando ao eixo do mal, né? Ao eixo das autocracias, se alinhando do ponto de vista geopolítico, de alianças estratégicas. Isso tudo é muito complicado. Deixa eu trazer para o nosso debate aqui o Flávio Gordon e a Carol, até para que eles possam também dar o pitaco deles aqui sobre essa participação dos governadores, essa entrada dos governadores no debate, se despertar. E também, por favor, fiquem à vontade para aproveitar aqui a presença do senador Rogério Marinho, que é uma figura importante, chave, né, de todo esse debate, e a gente precisa explorar a presença dele aqui. Então, depois ele vai ficar até 13h, depois ele sai. Então, vamos aproveitar essa primeira hora do programa para explorar a presença dele aqui, e depois a gente faz as nossas elucubrações entre nós. Boa tarde, senador. Posso começar, Flávio? Carol, pode. Senador, boa tarde. Prazer ter o senhor aqui de novo com a gente no programa. O senhor falou aí que o Alcolumbre estaria esperando as condições, né? Que ele vai, então, entender juridicamente se cabe ou não impeachment, que é um processo demorado, um processo técnico. Tudo isso estou de acordo. Mas eu acho que está muito claro já todas as condições, todos os abusos que vêm acontecendo pelo Alexandre de Moraes, e principalmente a questão da aplicação da Lei Magnitsky, né? E assim, não existe qualquer possibilidade da gente negociar qualquer coisa em relação à anistia, foro privilegiado e reduzir as tarifas, ou manter um presidente do Supremo nessas condições, assim. Então, eu quero entender o que na cabeça do Alcolumbre ainda falta. Qual seria o requisito técnico? O que ele vai tentar? Porque me parece que é uma tentativa de achar uma desculpa. Então, assim, o que se fala pelos bastidores para tentar achar uma saída para essa solução, porque acho que nem eu e nem a maioria da população brasileira consegue ver uma alternativa. Ô, Carol, obrigado pela pergunta, né? E eu gostei da palavra elucubração aqui, faz tempo que eu não ouço, né? Aqui o nível é lá em cima. Olha, a pergunta, ela é uma pergunta de R$1 milhão ou de dólares, né? Não sei nem qual é o parâmetro que a gente vai... Hoje é bilhão. Vai buscar, né? Hoje é bilhão. Quem tem que responder é o presidente Alcolumbre, né? Veja, o Senado, a exemplo da Câmara, é uma casa de pares. O presidente, ele está presidente e coordena, né, outros senadores que têm o mesmo tamanho, têm a mesma legitimidade, têm a mesma importância que ele tem. Então, na hora que 41 senadores assinam esse documento e que solicitam a abertura
do processo de impedimento, que é o início, né, de uma maratona, né, que está lá, abre-se uma comissão processante, essa comissão com 21 senadores, define-se os requisitos lá estão perfilados e que caso isso ocorra, volta para o plenário e o plenário por maioria absoluta, metade mais um, né, decide que o processo deve continuar. Aí o ministro é afastado e durante 6 meses o presidente do STF é quem conduz o processo, onde é o amplo direito de defesa, enfim, há toda uma liturgia. Mas vamos aqui para a questão política. É evidente que o presidente Alcolumbre, a priori, não tem vontade política de abrir o processo. Ele já disse isso diversas vezes, eu não estou dizendo aqui nenhuma novidade. Ocorre que nós vivemos num país onde ainda remanesce a nossa democracia liberal. Os processos de impedimento que ocorreram com presidentes da República em tempos passados próximos, né, tiveram todo um desdobramento que o início houve uma resistência por parte dos membros do Congresso Nacional, da própria Câmara Federal, do presidente da Câmara. E aí os fatos foram se sucedendo, o clima foi se modificando e as condições permitiram o início do processo e o término que nós já conhecemos, está na história. Nós estamos de 1985 para cá, com esse período de eleições diretas consecutivas para presidente da República, com 40 anos aproximadamente, né? Nós já tivemos 2 presidentes da República que foram afastados do cargo por um processo de impeachment. Nós tivemos diversos deputados federais, diversos senadores, e os poderes da República são 3. Está faltando, para a gente coroar aí essa situação e dizer a democracia é plena, tirarmos agora um ministro do Supremo Tribunal Federal, que na minha opinião também, Carol, eu corroboro com a sua, e nesse caso eu serei um juiz, e por isso que nós não assinamos um pedido de impeachment, nós assinamos um documento onde se pede a abertura de um dos pedidos de impeachment, que tem 2,5 milhões de assinaturas lá, né, para evitar que nós sejamos acusados, a exemplo do que foi o Alexandre de Moraes, né, de já estarmos sendo julgador e acusador ao mesmo tempo, né, que é o caso do ministro Alexandre de Moraes, né? Então nós estamos aqui no nosso papel de fazer a pressão democrática, de mostrar que a maior parte do Senado já pensa dessa maneira. Outros senadores, com certeza, ao longo das próximas semanas, vão também consignar a sua assinatura, não tenho dúvida, né? E a pressão vai crescendo. Agora, nós não podemos baixar a guarda, a sociedade precisa estar atenta. Dia 7 de setembro é o momento de voltarmos às ruas, Carol, para continuarmos indignados, porque o que os poderosos temem, e os poderosos eu falo independente de espectro político, aqueles que ocupam o poder, o que eles temem é o povo nas ruas. O que eles temem é o sentimento de indignação popular. Porque, de fato, hoje, o grande prisioneiro que existe no país é o ministro Alexandre de Moraes. Ele não consegue ir a um restaurante, ele não consegue pegar um avião de carreira, ele não consegue andar na rua sem seguranças, ele não vai a um clube se divertir como um cidadão comum. Então, ele cometeu tantas arbitrariedades, né, e elas foram percebidas pela sociedade brasileira, que ele é um prisioneiro dentro de uma bolha, né? Ele é incensado e é homenageado quando ele vai a ambientes controlados, mas ele tem amplas dificuldades de conviver com a sociedade brasileira. Ele já é um prisioneiro. Flávio Gordon. Senador Rogério, boa tarde mais uma vez. Eu queria saber qual a opinião em relação à participação americana no texto, né? Porque a gente está vendo que os Estados Unidos cada vez mais estão demonstrando um interesse muito grande e uma preocupação muito grande pelos rumos da política brasileira e os rumos do governo brasileiro, né? A gente vê as falas dos governadores preocupados com a questão da tarifa, mas a gente tem que compreender um pouco o tarifaço do Trump como um dos instrumentos do reordenamento geopolítico que está pretendendo, né? A gente está menos num contexto que muita não fala, mas é uma espécie de Guerra Fria 2.0, e eu gostei muito da expressão que o ex-chanceler Ernesto Araújo usou,
que falou que está numa espécie de abate do Brasil, né? Como se fosse essa guerra, esse conflito político, e a gente está encarando aqui a batalha do Brasil para ver para onde o Brasil vai, né? Se vai continuar o alinhamento histórico com os Unidos, ou se realmente romper e adotar o alinhamento ex-totalitário de Rússia, China, Irã, etc., né? Então, o senhor falou aí da vontade política do Alcolumbre, que ele não gostaria de usar o Alcolumbre de não abrir o impeachment, né? Aí eu penso um pouco, uma das pautas agora da Câmara é justamente a questão do privilegiado. A gente vê que esse instrumento, inicialmente pensado para, digamos, guardar certas prerrogativas dos parlamentares, acabou sendo um instrumento de chantagem, de pressão do judiciário sobre o parlamento, né? Então, em termos de questão de pressão e de essa luta que está acontecendo, eu queria que o senhor opinasse sobre uma declaração recente agora do subsecretário para a Diplomacia Pública de Estado, o senhor Darren, seu nome dele agora, Darren Beattie, que há cerca de 2 dias ele publicou no Twitter, né, que ele está monitorando muito de perto a situação no Brasil e fez um alerta para os aliados de um país dentro do judiciário e em outras esferas, né, que não chancelem as ações do que ele chamou de sancionado, né? Então eu queria saber se o senhor não acredita que o Davi Alcolumbre acaba se colocando como alvo assim, de uma eventual sanção ou lei magnífica, alguma coisa do tipo, com essa certa proteção ao Alexandre de Moraes. Ô Flávio, essa é uma situação bastante complexa, né? Porque eu de verdade acredito que nós temos que resolver os nossos problemas aqui internamente, né? Mas nós não somos uma ilha. O Brasil hoje está na alça de mira, né, dos Estados Unidos em função da maneira como o presidente Lula tem se comportado na época que antecedeu até a própria posse do Trump, porque ele não apenas torceu pela adversária, como fez afirmações tipo, olha, a volta do Trump é a volta do fascismo, né, do nazismo. O Edinho Silva agora, quando assume, ele, o presidente do PT, quando assume a presidência, afirma que o maior fascista do século XXI é o presidente Trump. O judiciário brasileiro tem perpetrado uma série de ações, né, na contramão do que preconiza tratados internacionais, legislação pátria e legislação dos Estados Unidos, quando censura perfis de cidadãos americanos em solo americano, quando investe dando ordens que não estão amparadas pela legislação, né, de uma forma, eu diria, heterodoxa, né, a empresas americanas, quando tenta sequestrar recursos de empresas americanas para pagar multas que foram sancionadas a uma outra empresa americana, até na contramão do que diz a legislação do Brasil, né? Então, ele realmente extrapola esse processo e traz a atenção dos Estados Unidos para o Brasil. E o Lula, nos últimos 6 meses, ele escalou, né? Ele tem feito uma série de declarações contra o dólar, tem se aliado a países que ideologicamente têm uma postura de beligerância e de hostilidade aos Estados Unidos. Ele tem tomado posições em foros internacionais nessa mesma direção, tem feito críticas diretas ao presidente Trump. Então, isso realmente dificulta muito essa relação entre países. E uma coisa que tem que ficar clara assim, para todo mundo que está nos assistindo, porque às vezes parece que é só o Brasil. Essa política de tarifas do Trump é uma política do governo dos Estados Unidos para com o mundo. Sim. Então, todos os países, aliados ou não, que têm relações econômicas importantes com os Estados Unidos, né, foram retaliados com tarifas para que houvesse uma negociação, eu diria até impositiva, né? O Trump usou isso contra a União Europeia, com 28 países, contra o Canadá, que são aliados históricos dos Estados Unidos, contra o México, né, contra o Japão, contra a Coreia do Sul, né, além da China, do Vietnã, da Indonésia, das Filipinas, né, enfim, dezenas de países pelo mundo inteiro foram sancionados com tarifas. Agora, no Brasil, há um componente diferente, e de fato é um componente
político, agravado pela forma como o judiciário brasileiro, através do ministro Alexandre de Moraes, vem se comportando contra um espectro político do país, e o Trump deixa claro na primeira carta que nos dirige, né, quando ele fala explicitamente do presidente Bolsonaro, fala da questão das Big Tech, né, fala da questão da sua preocupação com a liberdade de expressão e também, né, com a questão econômica. Então, esse componente político deu um upgrade, né, aumentou o valor das tarifas que foram impostas aos Estados Unidos. E nós estamos vendo agora indivíduos sendo sancionados. Não é mais a questão de Brasil, porque no caso do Brasil, as empresas que tinham contraparte nos Estados Unidos conseguiram fazer as suas negociações. E é uma lista de quase 700 exceções que deve crescer, porque a interlocução que o governo brasileiro tem é zero. Né? O Lula tem medo de falar com o Trump. É um covarde e um poltrão, que tem medo de ligar para o presidente dos Estados Unidos, como todos os demais fizeram, inclusive o Zelensky, que foi aos Estados Unidos, inclusive teve uma discussão áspera na Casa Branca com o presidente Trump, mas ele entendendo que era presidente de um país e que as suas questões pessoais não poderiam ser colocadas em primeiro lugar, teve a estatura de voltar a procurar essa interlocução, sabendo que era importante para o seu país, e hoje a situação da Ucrânia com os Estados Unidos melhorou sensivelmente, né? Mas não há essa grandeza, essa estatura do presidente Lula, né? O presidente Lula não tem. Então agora começa a haver retaliação contra indivíduos. Então a retirada dos vistos dos ministros do STF, o que os Estados Unidos sinaliza é que não está satisfeito, né, com a maneira como eles estão se comportando nessa questão dos direitos humanos, nessa questão da intervenção e do apoio ao Alexandre de Moraes quando ele intervém contra empresas e cidadãos americanos, principalmente a questão da censura, que é muito caro, né, como conceito e como valor, né, para a sociedade americana. E a lei Magnitsky, né, que é aí uma sanção muito mais séria, muito mais forte, que foi imputada ao ministro Alexandre de Moraes, que decreta praticamente a sua morte civil e financeira, dado a extensão dessa lei, que nós ainda não tivemos a dimensão dela, nós vamos ter a médio prazo. Então, veja, isso pode escalar. Isso pode escalar principalmente porque nós não vemos aqui, por parte dessas autoridades, a contenção, a moderação, a necessidade de se tentar minimamente não abrir mão da soberania nacional, não abrir mão da autonomia do país, mas minimamente tentar entender o que está acontecendo. E por isso que o parlamento é tão importante, porque o parlamento, se ele de fato fizer o seu papel, ele pode significar essa reconciliação, pode significar essa moderação, pode significar essa recomposição democrática que o país precisa ter para voltar a ser visto de fora para dentro como um país que preza valores democráticos, liberdade de expressão, que não aceita a censura e que vai lutar até o fim pelos princípios da nossa Constituição, que são a separação entre os poderes. Então, se um determinado indivíduo vai ser ou não sancionado, quem sabe é o Departamento de Estado americano. Tem dado sinais, tem mandado recados, mas cada um que viste a sua carapuça. Eu não posso ser aqui um porta-voz, né, do Departamento de Estado americano. Eu acho que o presidente Davi é um político experiente e ele vai se pautar pelo que pensa a maioria da população brasileira, em especial o que pensa a maioria dos seus pares. E hoje a maioria dos pares dele, né, 41 senadores, que é a maioria absoluta dos senadores, já aponta no sentido de que há necessidade da abertura de um processo de impedimento. E terça-feira agora nós vamos ter uma reunião com todos os líderes, onde nós vamos tratar dos dois outros itens, que é o fim do foro privilegiado, o foro por função, porque hoje virou uma espécie de bumerangue, né? uma vinculação que permite uma tutela do judiciário sobre o número expressivo de parlamentares. E aqui, deixando claro, a gente não defende que os parlamentares deixem de ser investigados. Quem porventura cometer um crime, que seja investigado, tenha a sua defesa permitida e, ao final, apurado, seja inocente ou culpado, as pessoas sejam sancionadas ou inocentadas pelo judiciário. Mas o que está acontecendo hoje não é saudável para a democracia. E também a questão da anistia, que para nós é essencial como processo de reconciliação.
Me parece claro essa sinalização, como bem frisou aí o Flávio Gordon, né? E o Departamento do Tesouro, no dia que publicou a aplicação formal aí da Magnitsky contra o Alexandre Moraes, na nota, que é muito completa, eles dizem, senador, que aquilo, que a Magnitsky não é uma punição, é um aviso, é um alerta, é uma forma de alertar, olha, vocês estão indo pelo caminho errado, dá tempo de voltar, dá tempo de recuar. Então, o Brasil não pode ficar refém do Alexandre Moraes. O Congresso não pode ficar refém do Alexandre Moraes, muito menos do Lula. Eu um dia desse assisti aí o próprio Hugo Mota, e até ele tomar uma decisão concreta, eu vou continuar fazendo a minha crítica ao Davi Alcolumbre, idem, porque eles saem de uma reunião para discutir tarifaço e o Hugo Mota dá uma entrevista, faz um quebra-queixo ali e declara à imprensa que a Câmara é retaguarda do Executivo. Onde já se viu isso? O Congresso Nacional agora é a retaguarda dos interesses do Executivo, senador? Não, de jeito nenhum. É um poder independente. Pois é. E que tem como missão, inclusive, além de propor lei, fiscalizar essas ações. Fiscalizar. Até onde eu me entendo, né, por gente, e conheço o que está escrito na Constituição, e esses senhores devem respeitar o que está escrito na Constituição. O Congresso Nacional, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, não é retaguarda de poder nenhum. Ou melhor, ele é a retaguarda do poder popular. Ele é a retaguarda do cidadão. Então vocês parem com esse conluio, com essa submissão ao STF e ao Executivo, porque senão sim, é claro, o Rogério Marinho aqui é um sujeito elegante e tal, e ele tem a função institucional dele. Ele não vai ficar fazendo, não vai virar comentarista de tweet de autoridade americana, mas é óbvio que vocês serão alcançados. É óbvio, Davi, que os teus negócios serão alcançados se você não tomar providência e não colocar o impeachment para ser votado. Tem maioria. Tem a manifestação que nem precisava, né? Muita gente acha que no Senado você precisa ter os 41 votos para protocolar o impeachment. Não precisa. Mas 41 votos de senadores e o seu voto é igual ao dos demais, você não pode desprezar, né? Qualquer senador, porque todos são iguais. A função de presidente, é bom que se diga, não é autoridade sobre os demais. A função de presidente é de coordenação, como é, inclusive, lá no STF. O presidente do STF, ele está ali para coordenar os trabalhos, para haver um mínimo de organização dos trabalhos, coordenar a pauta, etc. e tal, mas ele tem que atender aos interesses da maioria dos parlamentares, da maioria dos senadores, da maioria dos deputados. Hugo Mota, retaguarda, você vai ver. Você vai ter retaguarda para segurar o rojão que vem aí. Senador, uma pergunta daqui dos nossos espectadores. O senhor teve uma reunião secreta com o Gilmar Mendes? Explica esse negócio. O que vocês conversaram? Que reunião secreta é essa? Por que é secreta? Ela foi num lugar escondido? Ela foi sem avisar ninguém? Me explica aí, explica para a nossa audiência, que o pessoal está curioso aqui. Então, o chat é só essa reunião secreta com o Gilmar Mendes. Secreta foi o que a imprensa falou, né? Pois é, eu quero saber. Não, o ministro Gilmar, semana passada, acho que há 15 dias atrás, né, solicitou uma reunião com o presidente Valdemar, e o presidente Valdemar me convidou para ir com ele e o deputado Sóstenes. Foi uma conversa de 2h30, a pedido do ministro Gilmar, né, onde ele discorreu sobre as situações que ele achava que eram pertinentes. Mas eu tenho uma preocupação, Cláudia, e vou pedir desculpas à sua audiência. Eu nunca fui fonte, você sabe disso, né, de conversas que necessariamente precisam ocorrer para que nós não tenhamos obstrução dos canais de resolução de problemas. Perfeito. Né? Então, houve um pedido de reserva dessa conversa. Certo. Eu só posso dizer que nada antirrepublicano foi resolvido e nem foi conversado, e nenhuma ação escusa foi perpetrada em função da conversa. Mas foi pedido reserva da conversa, nós fomos lá a convite, ouvimos e vida que segue.
Só isso? Só isso. Pessoal, olha, eu tentei, mas o Marinho aqui está irredutível, ele não quer contar pra gente. Aliás, vamos aproveitar que está o Gilmar Mendes, porque o Gilmar Mendes é muito interessante, né? Porque uns dias atrás aí, a Mônica Bergamo, que é porta-voz do Gilmar Mendes, ela publicou que os ministros tinham recebido toda essa história da prisão do Jair Bolsonaro de uma forma, tinham ficado irritados, né? E aí depois, claro, o Gilmar Mendes foi questionado pela imprensa e negou, disse, não, tá tudo certo, etc. Então é muito interessante, porque é óbvio que ele está preocupado, é óbvio que eles estão irritados, é óbvio, porque eu falei, inclusive, e escrevi sobre isso e gravei um vídeo, que o Alexandre de Moraes, ele errou, ele tropeçou nas suas próprias pernas, no seu ego, porque ele tomou uma decisão que foi que ele entregou a última cartada, por assim dizer, que ele achava que tinha, que era a prisão de Jair Bolsonaro. Ah, claro, mas ele ainda pode ser preso preventivo. Ele está preso. Ele está preso, prisão domiciliar. Não há diferença entre o que ele está agora, o que ele está na cadeia. Até porque o Moraes não vai enviar o Bolsonaro para Papuda. Ele não pode fazer isso, não vai fazer isso. O Lula nunca foi preso, nem na cela da Polícia Federal. O Lula foi condenado por corrupção, por um colegiado, em segunda instância, trânsito em julgado. Ele foi acomodado. Terceiro depois. Hã? Terceira instância, não? Depois tem o recurso no STJ, mas ele foi condenado com trânsito em julgado, que era o colegiado, segunda instância, e depois confirmado no STJ. A questão é o seguinte, ele foi condenado, ele foi preso, na verdade ele foi acomodado numa sala da superintendência da Polícia Federal, não tem nada a ver com carceragem da Polícia Federal, pegaram a sala, adaptaram, colocaram frigobar, colocaram televisão. Deu entrevista. Deu entrevista. Entrevista é o de menos. Ele era um cafofo ali, era uma suíte. Tinha rede social. Tuitava, suíte presidencial. Então, é o seguinte, agora, é óbvio que isso pegou mal dentro do STF, porque é isso, o Moraes ele escalou nessa crise com o governo americano, se colocando e colocando todos os demais que o apoiam, que confirmam suas decisões, numa situação delicada. Por quê? Porque já tiveram os vistos suspensos e agora podem ser alvos da Magnitsky também. Então, solta aí, porque ele até publicamente o Gilmar faz piada dessa história dos vistos aí. Brenda, por favor, coloca aí. O ministro Barroso falou dos desafios que temos tido e nós temos falado sobre os nossos desafios institucionais aqui e alhures. Eu já tive a oportunidade, Barroso, de dizer que poderia estar contando em Roma, em Paris, em Lisboa, agora não em Washington, né? Sempre tem alguém para bater palma, né? Sempre tem alguém para bater palma, sempre tem alguém para cumprir uma ordem legal, né? Sempre tem alguém para fazer o trabalho sujo, para massagear o ego, para puxar a cadeira, para colocar a capinha. Quer fazer algum comentário aí? Olha, Cláudio, primeiro eu acho que o Brasil está de ponta cabeça, né? Hoje, inclusive, a caminho do seu programa, eu vim de uma audiência que solicitei ao Procurador-Geral da República, o Gonê. Né? E estive lá para cobrar uma investigação que solicitei, uma representação que fiz em outubro do ano passado contra o delegado Fábio Shaw, né? Porque no curso da investigação dessa questão do Felipe, né, ele não só apresentou uma informação inverídica, como ele, quando foi confrontado com os documentos que mostravam o contrário, ele reiterou, ele ratificou a informação, né? O que causou um prejuízo irreparável a um cidadão, que foram 6 meses de prisão. E isso acontece aqui em Brasília, né? A gente tem conversado com várias autoridades do Judiciário, do Ministério Público, da imprensa. Eu tenho conversado com presidentes de partidos, com deputados, com senadores da oposição, da situação, que pertencem ao governo. A gente tem feito um trabalho para tentar mostrar essas pessoas e demover do caminho
que estão trilhando. Sim. Quando a gente escuta o ministro Gilmar, que é o decano da corte e que deve ser respeitado pela instituição que ele representa, ao mesmo tempo a gente se pergunta por que o ministro do STF no Brasil dá 30 entrevistas a diversos canais de televisão este ano, falando e se posicionando como político, intervindo no debate político, sendo parte numa discussão que não lhe pertence. Então, houve uma captura do espaço, né, da política pelo judiciário, e essa hipertrofia, essa invasão de competência, ela se agiganta e, ao mesmo tempo, ela se defende. A corporação representada pelo Supremo Tribunal Federal, ela se defende na hora em que ela é ameaçada. Ou seja, volta para a tua casinha, trabalha a autocontenção, fala só nos autos do processo, não opina na questão política. Aí eles se ressentem, né? Porque o poder, quando ele é conquistado, ele não é entregue de volta graciosamente. Por isso é que eu tenho defendido que a Constituição seja de fato aplicada. Quando a Carol me pergunta, na verdade ela desabafa, né, aí no início, né? Porque o ministro Alexandre de Moraes claramente cometeu uma série de desvios de conduta que podem ser caracterizados como crimes de improbidade, né, e passíveis, todos eles, de impedimento, de impeachment. É evidente, Carol, que nós, como poder legislativo, estamos faltando com a nossa atividade, com o nosso dever. Eu sou um senador, são 81. A conjuntura política proporcionou essa situação que nós vivemos hoje. Nós temos lá em torno de 50 senadores ligados a um sistema político que se aliou a uma parte do Supremo Tribunal Federal e está confortável com esse problema. Porque quando o Executivo tem um insucesso do ponto de vista de uma pauta que naufraga dentro do Legislativo, imediatamente se socorre do Judiciário. Então, isso está claramente desequilibrando a democracia brasileira. E isso foi normalizado, foi banalizado. A gente assiste o tempo todo a mídia achar que é normal, por exemplo, um ministro ligar para um senador, para um deputado e reclamar de um voto. Sim. Que ele deu, como foi o caso, por exemplo, da votação que determinou no Senado a questão do voto monocrático. O fato do Barroso ter ido ao Legislativo e ter conversado com presidentes de partidos que mudaram integrantes de uma comissão especial na questão do voto auditável e reverteu o processo lá. E a imprensa achou que aquilo estava normal, estava correto. O Barroso deu uma declaração recentemente, né, o ministro Barroso, né, o civilizador da República, né, deu uma declaração recentemente dizendo o seguinte: olha, os Estados Unidos foi essencial no processo da consolidação das eleições de 2022. Eu, pessoalmente, estive diversas vezes com autoridades americanas e pedi o reconhecimento, né? Fiz convênios com o Tribunal Eleitoral, com agências verificadoras de conteúdo. E essas agências foram as agências beneficiadas e financiadas pelo USAID, né? o SAID, né? Aquele órgão americano que interferia na política de todos os países do mundo com um viés ideológico claro. Sim. Agora, recentemente, nesse lava-toga, aparece, inclusive eu entrei com outra representação ontem no Conselho Nacional de Justiça contra o juiz auxiliar, o Ayrton, aquele que disse que usa a criatividade para encontrar provas contra adversários ideológicos do ministro Alexandre de Moraes. Sim. E agora, essa segunda fase da lava-toga, nós vemos um espetáculo aterrador. E já fazem 3 dias que isso veio a público. Você não vê o Globo, o Estadão, a Folha de São Paulo, a Veja, nenhum desses órgãos de imprensa falar sobre o que aconteceu nos escaninhos, nas catacumbas, né, no interior, né, da Justiça Eleitoral e de forma subsequente na questão de 8 de janeiro, da maneira como as pessoas foram identificadas e denunciadas pelo judiciário, se for de fato verdadeiro o que foi exposto pelo Tagliaferro. Quer dizer, existia
uma espécie de carimbo ideológico nos cidadãos para que eles fossem ou não denunciados pelo judiciário. É verdadeiro. O nosso colunista aqui, o Eli Vieira, e o Davi Agape, eles são jornalistas independentes, eles publicaram no site lá da ONG do Michael Schellenberger, a reportagem da Lava Toga 2, inclusive com todos os documentos. A gente até publicou. Eu acredito que sim, Cláudio. A gente até publicou a tal da certidão, que nada mais é do que um fichamento ideológico. Eu estou dizendo que é uma coisa tão séria e tão grave e é desconhecido e banalizado pela grande imprensa brasileira. Não houve nada, parece que não houve nada. É evidente que o Alexandre de Moraes, que comandava esse processo, tem que sofrer um processo de impedimento, até pelo bem da democracia brasileira. Ele tem que ser impeachmentado. Você sabe o que é que lembra isso? Isso tem que ser dito, tá? Isso é a Alemanha nazista. As pessoas eram, na Alemanha nazista, marcados e carimbados pela sua condição ideológica. Isso lembra o fascismo, que a esquerda combate tanto. Então, a Itália de Mussolini marcava as pessoas pela sua posição ideológica e política. É isso mesmo. Então, as pessoas estão sendo condenadas e foram indiciadas e processadas e presas, ou retiradas do debate público através do banimento de redes sociais, pela sua visão de mundo que é garantido pela Constituição. Isso é muito sério e é muito grave. E o mais grave, o mais sério, o que me indigna mais é que está banalizado e que a grande imprensa faz de conta que não aconteceu nada. Eu diria que não é nem banalizado. A gente, inclusive, é uma pena que o senhor tenha que sair, porque a gente vai discutir no segundo bloco aqui do programa justamente esse conluio da imprensa, né? Uma imprensa que ela faz a narrativa dos poderosos. Eu sou de uma escola de jornalismo que o jornalista ele existe para fiscalizar, cobrar, criticar. Ele é o porta-voz do cidadão. Ele é o porta-voz dos interesses da sociedade. Mas, infelizmente, o que nós vemos hoje é uma imprensa que ela faz o contrário. Ela defende o poderoso contra o cidadão. Tanto é que agora, né, lá no 8 de janeiro, senador, e eu já vou passar para a última rodada com a Carol e com o Flávio, mas assim, em 8 de janeiro, eu escrevi um artigo sobre isso, gravei até um vídeo sobre isso. Em 8 de janeiro, a primeira coisa que a imprensa chamou os vândalos lá do 8 de janeiro, chamou eles de terroristas. Terrorista. Aí, em determinado momento, mudou para golpista. Por quê? Justamente para canalizar e para se adequar, para criar o ambiente favorável para as ações do STF. Quer dizer, a mídia ela vem realmente como correio de transmissão do interesse do Alexandre de Moraes. E ela passa a fazer o discurso do golpe. Então ela esquece o terrorista, passa a chamar de golpista, que é justamente para poder criar o ambiente favorável para perseguição, prisão e etc. E agora ela está fazendo a mesma coisa contra vocês. Chamando vocês de amotinados. Mas eu iria falar justamente sobre isso. Chamando a ocupação de motim. Olha, além de ser uma agressão à língua portuguesa, né, é uma agressão à nossa inteligência. Então, assim, a gente tem que fazer o trabalho de desmontar essa narrativa, ainda que sejamos E me poucos. permita, Cláudio, que eu já estou de saída, mas foi importante você lembrar isso. Eu iria aditar a minha fala sobre isso, até como um epitáfio aqui, porque eu preciso sair. Tá. Mas eu tenho assistido os editoriais, tenho assistido os programas, tenho escutado as análises. Primeiro eles falam de inidetismo, quer dizer, foi a primeira vez que aconteceu. Mentira. Quem ocupou a mesa diretora da casa no passado recente foi Luiz Erundina, foi Moema Gramacho, né, na época do Eduardo Cunha. Quem ocupou a mesa diretora foi a Gleisi Hoffmann, foi a Fátima Bezerra. Comeram até farofa com frango em cima da mesa do Senado para impedir a reforma trabalhista. Veja, eles estavam impedindo um processo de votação em curso. Nós, ao contrário, queríamos que fosse votado. Queremos que seja votado pautas que estão interditadas. Sim. Quer dizer, são motivos completamente distintos. Né? E já nos colocam como a continuação de 8 de janeiro. Diz que é a mesma coisa, é o discurso que a gente está ouvindo. Então, é evidente que há uma orquestração, que há uma grande, como é que eu posso dizer, um grande trabalho combinado entre eles. É um grande combinemos. Há um consórcio. O nome disso é conluio, mas tudo bem. E o consórcio, ele trabalha com muita competência na construção narrativa. Você sabe qual é agora a nossa sorte?
são os 208 milhões de tiranos, como diria a nossa Carmen Lúcia, aquela que disse que só dessa vez eu vou praticar a censura prévia, que é uma coisa assim ignóbil, mas só dessa vez. E só dessa vez virou uma regra, né? A Carmen Lúcia que praticou a censura prévia. Essa cidadã mesmo foi que falou que os 213 milhões de tiranetes, esses são a nossa sorte, porque estão nas redes sociais fazendo a crítica, fazendo a análise, buscando a notícia de uma forma diferenciada e não aceitando a narrativa que é imposta de cima para baixo pelas narrativas oficiais. Senador, o senhor precisa ir embora, Eu ia dar uma última rodada para os nossos comentaristas. Dá aniversário da minha filha hoje de 17 anos, é um almoço com mais 5 minutos? Dá? Bem, Maria Eduarda, mais 5 minutos, viu? Tô chegando. Não, ela vai te perdoar, até porque domingo é dia dos pais. Olha aqui, Carol e Flávio, quem quiser pergunta rápida e direta aí pro senador Rogério Marinho poder almoçar com a filha dele. Pergunta rápida, Maria Eduarda, vou ser breve. Vamos lá. Senador, a gente sabe que na eleição do Alcolumbre e do Mota foi negociado, né, a Credem, que está fazendo esse trabalho sensacional, as comissões, mesa diretora, tudo isso, mas também foi negociado a anistia. E a anistia está aí, nesse caos. Então, assim, é entender o quanto traz aqui um pouquinho dos bastidores disso aí. Porque, assim, eu pergunto para todos os deputados do PL, de direita, que vêm aqui, assim, o golpe tá aí. O cara faz uma promessa de campanha e não cumpre. E também não existe qualquer movimentação, nem da Câmara, nem do Senado, para colocar eles no Conselho de Ética. Então, assim, o quanto isso foi feito mesmo, esse acordo ali, teve essa pauta para negociar a eleição do Alcolumbre, de pautar a anistia? Bom, cara, eu vou começar pelo final. É evidente que não se pode propor o impossível, né? Quer dizer, colocar um presidente da casa que tem a maioria no Conselho de Ética na verdade, uma situação assim que a gente vai perder nosso tempo, né? Mas vamos lá para o bastidor que você me pede. Quando nós fomos apoiar o Davi Alcolumbre, nós havíamos tido um embate que, no início dessa legislatura, eu inclusive fui o candidato, vocês devem estar lembrados. E o resultado desse embate é que nós passamos 2 anos completamente retirados de qualquer poder decisório da mesa diretora do Senado da República e da presidência de qualquer uma das comissões temáticas importantes da casa. Então, a gente não teve a condição de pautar projetos de nosso interesse da oposição, não tivemos condição de convocar ministros, enfim, de criar dificuldades para o governo, como é de praxe no processo democrático, né? Então, houve um entendimento pela maioria e eu, como líder da oposição, eu tenho um posicionamento como senador, mas isso é colocado dentro de um colegiado, são quase 30 senadores. Entendemos que era necessário, né, já que não tínhamos condição e nem número de votos suficiente para ganhar a eleição, de votarmos no presidente Davi Alcolumbre. Além da votação, além das comissões que você elencou e de posicionamento da mesa, o que nós pedimos ao presidente Davi Alcolumbre não foi necessariamente uma anistia. O que nós pedimos a ele é que não opusesse obstáculos à tramitação de projetos de lei que interessam à sociedade e que interessam em especial à oposição. No caso, por exemplo, o projeto de anistia. Nós estamos encontrando essas dificuldades agora. Aí você me pergunta, mas e aí, houve quebra de compromisso? Na política, infelizmente, a gente tem que estar sempre acreditando. Não há um documento escrito, não há um papel assinado que diga, olha, direitos e deveres, se você não cumprir, eu vou ingressar com ação na justiça e cobrar ressarcimento, né? Nós, evidentemente, temos as nossas armas de pressão e as estamos utilizando. Pela primeira vez, é bom ressaltar isso, aí sim, aí é o inedetismo, né? Pela primeira vez na história do Parlamento Brasileiro, as 2 casas, a Câmara e o Senado, foram paralisadas por 2 dias e houve a desobstrução de pautas que estavam interditadas e ouso dizer aqui, né, por um outro poder. Né? Então, nós estamos utilizando os instrumentos, as ferramentas que temos de forma democrática, né, respeitando as pessoas. Nós não fizemos quebra-quebra, nós não altercamos com ninguém, nós não
não levantamos a voz, fizemos um trabalho absolutamente sereno no Senado. Na Câmara é um pouco mais tumultuado pelo número, mas utilizamos os instrumentos que temos, né, para chamar a atenção tanto da sociedade como da mesa diretiva da Casa da necessidade de votarmos esses temas. E eu acredito que demos um passo muito importante. Nós tínhamos menos de 32 ou 33 assinaturas, chegamos a 41 no caso do impedimento. E eu lhe digo, Carol, que pode até ser que não aconteça, mas acho pouco provável que nós não tenhamos boas notícias nos próximos 15 dias. Tudo bem, Flávio? Tá sem áudio. Pode colocar o senador. Não, ele vai corrigir ali, né? Se tiver muito problema, eu vou ter que liberar o senador. Escapei? Escapou? Não sei. Vamos ver. Cadê? Colocou? Voltou aí? Não. Mas Eduardo foi salvo. Foi? Não. Agora sim. Eu acho que estava desligado. Por favor, pode perguntar. E pode trocar isso. Não, senador, primeiro eu gostaria de parabenizá-lo. Você acompanha essa vez que você tem sido um dos parlamentares mais vocais na denúncia e na clareza com que você denuncia o regime de exceção de força no Brasil. E eu gostaria de perguntar em relação a dias atrás, a gente teve na própria Credem, que a Carol agora mencionou, o depoimento do Mike Benz, né, ex-funcionário do Departamento de Estado americano, e que ele detalhou com bastante provas e bastante documentos como foi o processo de 2022, como foi usado, com interferências claras de agências americanas do governo de Joe Biden no processo eleitoral americano, no processo eleitoral brasileiro de 2022, e como a gente pode considerar que esse processo no mínimo ilegítimo, porque não foi isonômico, mesmo sem entrar na questão das urnas, mas não foi um processo isonômico, foi claramente tendencioso, né? A gente talvez resumir com a frase derrotamos o narismo, né? Pelo que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Eu vi e o Felipe Barros, né, que comanda a Credem, eu vi que ele está propensando uma CPI, coisa em relação ao processo eleitoral de 2022. E o que o senador de oposição tem articulado em relação a isso? Talvez uma CPMI, alguma coisa assim. Queria saber do senhor se tem alguma iniciativa nesse sentido. Olha, nós estamos todos chocados com o que alguns imaginavam, alguns suspeitavam, mas foi exposto ontem na Credem, foi ontem, né? Então nós estamos numa sexta-feira. Eu conversei com alguns membros que estavam presentes, eu particularmente não estava presente, porque como líder da oposição, né, estava justamente tendo interlocução, né, com o presidente Davi e com outros líderes, né, em relação ao que estava acontecendo desse processo de obstrução que estávamos tendo, né? Vamos aguardar a terça-feira, vamos ter uma reunião com os demais membros do Senado que acompanharam e da Câmara, e a ideia é buscarmos uma assessoria jurídica para ver o que vamos fazer. Isso não pode passar incólume. Se de fato os documentos apresentados forem documentos verídicos, acusações assim estarrecedoras, e isso precisa não só ser apurado para se verificar se de fato aconteceu e qual é a dimensão do que aconteceu, como aqueles que perpetraram essas ações precisam ser identificados e processados e eventualmente afastados das suas funções, né, presos, enfim. É muito sério o que foi dito, né? Então, para não ser leviano, né, eu não vou fazer aqui uma consideração, um juízo de valor, né? Na terça-feira nós vamos ter uma reunião com alguns membros do Senado que fazem parte daquele colegiado e vamos ver que tipo de posição nós vamos ter de forma também colegiada entre nós. Muito bem. Deixa eu lhe falar, inclusive, a gente trouxe a notícia que o Espiridião Amin, seu colega lá de Senado, ele está preparando, deve protocolar essa semana um pedido de CPI para investigar os atos administrativos que envolvem essa construção desse gabinete paralelo, envolvendo servidores, juízes auxiliares, técnicos, etc. Porque efetivamente você não pode
investigar, o legislativo não pode investigar uma decisão judicial, mas ele pode investigar atos administrativos, sim, resoluções, portarias, etc. Então, a gente espera realmente que isso seja investigado. Senador, obrigado mais uma vez pela presença aqui. Também. Tá? Obrigado a vocês aí, boa sorte. Parabéns para sua filha, já fica aí o meu parabéns pelo Dia dos Pais e boa sorte aí nessa batalha, que realmente é uma batalha necessária e precisa ser travada.